Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer ao Jailson pela oportunidade, pelo espaço, para contar um pouco dessa minha trajetória aí de mais de 30 anos de propaganda, né? E contar um pouquinho de alguns casos e um pouquinho da minha trajetória, tá? Meu nome é Marcos Vinícius, sou paulistano, diretor de criação da OneWG. Estou aqui na OneWG desde 2012 e já ganhei prêmios nacionais, prêmios internacionais, já ganhei Archive. E agora eu vou contar um pouquinho da onde veio essa minha caminhada da propaganda, da onde veio essa vontade de exercer essa profissão. Bom, eu entrei na propaganda por uma influência grande da arte. Desde pequeno eu convivo com a arte através da minha mãe, né? Minha mãe é artista plástica, então isso influenciou bastante na minha decisão de ser publicitário, mesmo não tendo nenhum membro da família na propaganda. Isso teve um poder decisivo muito grande, assim. Eu busquei isso, mesmo não sabendo exatamente o que era propaganda, mas eu gostava muito de arte, então eu entrei na propaganda no começo da década de 90, em 1990, aliás, e foi uma época que na direção de arte se fazia propaganda com arte. Então não tinha computador, então você fazia as ideias, criava as ideias e pintava, era layout pintado na mão. Então depois de 91 ou 92 que eu estava na agência, que aí chegou o computador e aí a gente começou a trabalhar no computador, mas a arte teve uma influência grande na minha decisão para entrar na propaganda. Então, em 1990 eu entrei na minha primeira agência, ah, trabalhando como assistente de arte. Entrei com 16 anos antes de começar a faculdade. Então, para mim foi um aprendizado gigantesco, porque quando eu entrei na faculdade eu já sabia o que era uma agência, como funcionava, e já trabalhava na criação como assistente de arte. Tive grandes professores na agência. Então, quando eu entrei na faculdade, para mim foi assim, foi um conhecimento teórico, mas na prática eu já tinha muito mais conhecimento do que meus colegas de faculdade, porque a teoria e a prática na propaganda, ela muda muito, né? E faz você crescer demais. Então, isso só foi aumentando para mim o gosto pela propaganda e só foi crescendo essa vontade de continuar nessa profissão. Como eu disse, eu sou paulistano, né? Comecei a minha carreira em São Paulo, passei por algumas agências de São Paulo, como a Publicis, a Rino, a Norton, a ADM e a Loewe. Ah, Daí em diante eu recebi uma proposta bem interessante e trabalhei 3 anos em São Luís, no Maranhão. Uma experiência bem legal, uma cultura diferente, um jeito de trabalhar diferente. Foi bem legal, foi bem proveitoso para mim, né? Depois voltei para São Paulo, trabalhei mais um pouco em algumas agências lá e logo na sequência eu recebi uma proposta para vir para trabalhar em Florianópolis. Eu não conhecia Florianópolis e sempre ouvia falar que era muito interessante o mercado aqui, era muito bacana, e resolvi encarar esse desafio e ver como é que era o mercado e vim para cá. Bom, aqui em Florianópolis eu passei pela quadra, fiquei 7 anos na quadra, passei rapidamente pela de Araújo, fiquei acho que pouco mais de um ano, aproximadamente. Depois passei pela Fórmula, onde também fiquei um tempo bem legal, onde encontrei muitos profissionais excelentes, aprendi muito na Fórmula. Fiquei lá por um tempo, foi quando eu vim para, depois da Fórmula eu vim para a OneWG, que na verdade era o lugar que eu queria trabalhar. Desde o começo, quando eu cheguei em Floripa, eu tinha essa meta de vir trabalhar na OneWG, pelo fato de daqui sempre ter os melhores profissionais, o melhor lugar de trabalho,
Eu sempre ouvia falar que aqui na OneWG era um lugar que te dava condições para trabalhar, clientes bons. Então, em 2012, eu vim para a OneWG. E por falar em local de trabalho, né, bom para se trabalhar, um local de trabalho, um ambiente bacana, um ambiente legal, saudável, aqui a gente encontra isso, né? Eu encontro isso, eu posso falar por mim, assim, encontro isso porque eu já trabalhei em lugares que para o criativo, para o processo criativo, se você não tem um ambiente bom, um ambiente que você consiga conviver com seu colega ou consiga conviver com a equipe bem, o processo criativo não evolui, né? Então, aqui se tem isso, se tem um ambiente bom, né? E isso para o processo criativo é fundamental, porque quando você troca informações, você troca a tua experiência de um final de semana, por exemplo, de umas férias que você fez, ou de um lugar que você vai, essa troca, né? Se você tem um ambiente bom, essa troca fica rica, né? E para o processo criativo isso é bom para a empresa, é bom para a agência, é bom para o cliente. Então aqui é um lugar que eu encontrei isso e eu acho bem legal assim para quem é criativo, sabe? E só para exemplificar um pouco esse ambiente, assim, eu vou contar um case rapidamente. A gente tinha entrou um job na agência bem interessante da prefeitura de Florianópolis, que na época, foi em 2018, 2019, entrou um job para a gente fazer placas na praia, informando os turistas e os banhistas a não usar plástico ou usar menos plástico e tal. E eram só placas, eram poucas placas para serem colocadas nas praias de Floripa. Quando chegou esse job na agência, eu olhei pro job, li o job, olhei pro meu redator, olhei pra minha equipe, pro meu diretor de arte, eu falei, não, mas esse job é muito bom, ele não pode só ser uma placa, né? E eu comecei a dividir essa minha angústia, ver se era só minha ou se realmente era uma angústia que outras pessoas sentiam também, porque é uma angústia, assim, é um assunto tão importante para todos, né? O problema do plástico, que não pode ficar só em placas, né? Então, o que aconteceu? A agência toda, os departamentos, mídia, atendimento, produção, toda a equipe de criação, digital, todas as pessoas começaram a se engajar no job, a participar do job. A gente começou um Brain com 4, 5 pessoas, quando viu eram 7, 8, 9, 10 pessoas no Brain. As pessoas entravam na reunião do Brain dando ideia, e no meio do processo criativo as pessoas colocavam mais ideias, e esse job virou um job imenso, com ações por toda a cidade, com um digital super engajado, né? As pessoas se engajando muito com o digital. Então, esse job foi um exemplo, assim, de como, um exemplo de vários que tem aqui na agência, né? De como um ambiente bom, um ambiente que não tem paredes, de um ambiente que não tem restrições de cargo, como isso é saudável, isso é bom. Então, teve um resultado excelente para o cliente, teve mídia espontânea, passou em jornais, telejornais, teve posts que foram parar, lá, na época eu me lembro, acho que era no Japão ou na Rússia. Então, as pessoas comentando lá sobre a campanha que aconteceu aqui, sabe? E foi excelente. A gente foi finalista dos profissionais do ano. Então, esse case, ele não é um case só criativo, ele não é um job só criativo, ele é um job de todos da agência. E eu divido isso com todo mundo, assim. E eu acho que a partir desse job se criou se criou um hábito aqui na agência de todo mundo pertencer ao job, né? O job, o trabalho, ele é filho de todos na agência, então todos tem que ter um carinho gigantesco pelo trabalho. Então isso foi um aprendizado muito legal, que já vinha acontecendo, mas esse job para mim foi um marco, assim. A partir desse job foi que todo mundo entendeu que um trabalho, um job de qualquer cliente, ele é um job importante para todos e todos têm a participação.
Bom, e para finalizar, quero agradecer ao Zé Neto, ao Wilfredo, pela confiança de comandar a equipe de criação da OneWG. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade boa, uma responsabilidade muito prazerosa de comandar a equipe de criação. Agradecer a todos os profissionais da agência, todos. Eu acho que todo dia eu aprendo alguma coisa, e agradecer a todos os profissionais que passaram na minha carreira, desde lá dos 16 anos, lá em 1990, e agradecer a todos os profissionais, o conhecimento adquirido com a convivência com eles, fez com que eu me tornasse esse profissional com mais de 30 anos de profissão, e eu espero aprender muito mais ainda, porque a propaganda, ela te oferece isso. Ela é uma profissão que todo dia você aprende uma coisa. Um dia você está fazendo uma campanha de turismo, outro dia você está fazendo uma campanha de supermercado, outro dia você está fazendo uma campanha para vender carne, outro dia você está fazendo uma campanha para vender sapatos, outro dia você está fazendo uma campanha para vender plano de saúde, enfim. É uma profissão que ela é encantadora, porque todo dia você aprende alguma coisa, tá certo? Obrigado, até logo.